Bom dia, bem-vindo ao nosso primeiro dia no nosso tempo de valor com Deus. Nós queremos abrir esta aula com um versículo que se encontra no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que sejam o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8, 29. O projeto de Deus é que todos os cristãos sejam semelhantes a Cristo. E, portanto, é essa a expectativa de que o Senhor tem sobre nós, que sejamos parecidos com o seu Filho, Jesus Cristo. E por isso é que com ele nós aprendemos que na natureza de Cristo nós acabamos tendo a semelhança daquilo que Deus nos fez, que somos a sua imagem e semelhança. Temos também aqui em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já ficaram para trás. Como também temos em Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, amabilidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, bondade, paciência, paz. Então aqui nós vemos algumas características daqueles que são semelhantes a Cristo, ou seja, são características da personalidade daquele que já se assemelha ao Filho de Deus, da qual ele também agora faz parte desta nova natureza, uma vez que já nascido de novo, é nova criatura, não mais velha, mas sim agora pertencente ao reino de Deus, sendo agora filho de Deus em Cristo Jesus. E por isso é que nós somos chamados a ser semelhantes a Cristo. Por isso é que nós temos isto em nossa consciência, que ainda que as práticas do pecado insiste em querer nos fazer permanecer nela, nós devemos avançar a cada dia para uma conquista desta nova natureza, ou seja, nós irmos nos disciplinando a dizer que não mais vivemos a natureza do pecado, porque os hábitos e os costumes não definem a nossa natureza, mas sim a nosso posicionamento, porque agora nós estamos em Cristo e somos agora em espírito um com Cristo. Portanto, o pecado não tem domínio sobre nós. Por isso, podemos dizer que é característica daquele que é chamado servo de Deus. Por isso, essa é a proposta que nós temos para com a nova vida em Cristo. Porque é a única maneira pela qual nós transmitiremos a natureza de Deus, que é na sua essência, que é em todo o seu ser, amor, e assim então refletirando em nós cada uma desses frutos, cada uma desses caracteres que se está presente na natureza do Filho de Deus. Alegria, amabilidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, bondade, paciência e paz. E nisso temos paz com Deus, porque já não somos mais pecadores, mas sim santos em Cristo Jesus. E para continuarmos então a nossa fala sobre o ser semelhante a Cristo, nós devemos então corresponder como Cristo correspondeu na figura do homem Jesus Cristo na terra. Como Jesus amou, assim nós também devemos amar, ou seja, amar aqueles que ainda nem sequer o reconheciam, amar aqueles que são ainda, vamos dizer assim, perdidos na natureza, amar aqueles que ainda não se encontraram, aqueles que têm os olhos vendados, cegados para a justiça do amor de Deus. Mas ainda assim Cristo amou-nos ao ponto de, ali em Mateus, vendo as multidões, ele se compadecia deles e assim os apacentava, os desejava indo atrás deles, mesmo quando eles ainda não o entendiam e não o compreendiam. Segundo ponto que nós vamos também avaliar nessa nossa palavra é obedecer como Cristo. Filipenses 2, de 5 a 8. Em Filipenses 2, de 5 a 8, já fala-nos que Cristo se esvaziou de si mesmo, ou seja, não usurpou ser igual a Deus, mas tomou a natureza de forma humana
para ser obediente ao Pai em tudo até a morte. Ou seja, ele se sujeitou ao sacrifício de ir até ao Calvário, de entregar a sua própria vida por amor àqueles que o Pai assim o deseja, que é aquele que o Pai o busca. Por isso Cristo amou de tal maneira que deu a sua própria vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E também, mesmo sendo Deus, destituiu-se da natureza divina e incorporou a natureza humana para que pudéssemos nos ensinar, aprendendo com ele, buscar a face do Pai, orando como Cristo orou. Ou seja, em Marcos 1,35, levantando-se de madrugada, foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, mesmo com toda essa capacidade, ainda assim ele se dedicava a buscar a vontade do Pai pela madrugada, orando, buscando a vontade de Deus, para que ele assim então a cumprisse para cada dia a vontade daquilo a quem o Pai o havia enviado. E o quarto e último ponto para esta lição é nós agora então analisarmos servidão. Servir como Cristo serviu. Marcos 10, 45 vai nos trazer o seguinte versículo: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, Cristo veio para servir. E aí aprendemos uma lição de humildade, que ainda assim, tendo toda essa obediência ao Pai, não usurpou querer ser servido, mas sim servir. Tomou o lugar dos humildes para que pudesse servir aquele que quer ser o maior, que seja o menor, ou seja, aquele que quer ser, que se curve à servidão. Por isso nós aprendemos como Jesus sempre foi um servo dedicado ao Pai para com a sua vontade. E assim é um ensinamento da nossa semelhança com Cristo, que busquemos crescer, conhecer, aprender e adquirir a natureza de Cristo, mas que todas essas características também reflitam em nós, para que sejamos servos do Senhor. E para fecharmos então com a oração deste dia, para fecharmos com a oração desta primeira busca, que nós possamos compreender essa natureza no final desta jornada, deste tempo de 40 dias. Nós vamos aqui então primeiro hoje dar um passo, e esse passo é gratidão, ser grato a Deus por Ele ter entrado nas nossas vidas. Ele entrou na minha, Ele entrou na sua vida, e por isso é um motivo de gratidão que nós podemos hoje orar e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque o Senhor me escolheu, me recebeu como eu sou e me aceitou e entrou na minha vida. O segundo ponto para a nossa oração de hoje é o quanto nós desejamos ser parecidos com Deus. É aquela palavra da expectativa que nós temos, que nós ambicionamos desejar ser parecido com Cristo, porque assim por fé nós declaremos o quanto nós queremos ser parecido com Ele, ou seja, nós queremos ser a imagem e semelhança de Cristo. E a terceira indicação para nós no dia de hoje como oração seria que o Espírito Santo nos ajude a cumprir cada um desses frutos, a cada um desses elementos do fruto do Espírito, Aqui que o Santo Espírito de Deus nos ajude a amar, a orar, obedecer e servir como Jesus Cristo fez. E assim nós encerramos a nossa primeira aula, o nosso primeiro momento do dia hoje, ser semelhante a Cristo. E assim eu oro nesta manhã, declarando sobre o teu dia, que hoje você queira e deseje ser parecido com Cristo, em tudo aquilo que o Espírito Santo o ajudar a desenvolver, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor. E assim nós vamos desenvolvendo um tempo de valor com Deus, por meio de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, sempre obediente à palavra de Deus. Um abraço, em nome de Jesus Cristo, é o que lhes deseja o pastor Valdeci neste dia.